Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo aqui da Band Amazonas. Está comigo na bancada no programa de hoje o jornalista Luiz Henrique Almeida, que é repórter do quadro do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje estamos aqui para falar sobre pandemia da Covid-19, mas também sobre vacinação e a esperança de a gente passar logo por isso com o mínimo de problemas possíveis. A nossa convidada é a secretária municipal de saúde da capital amazonense, Shadia Frache. Secretária, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui da Band, muito obrigado por participar aqui da entrevista coletiva. Muito obrigada, eu que agradeço, boa noite a todos. E fico à disposição. Obrigada. Gostaria, secretária, para quem está em casa, de repente não a conhece, que a senhora falasse um pouco de si, trouxesse uma breve biografia, né, para quem está em casa também entender com quem a gente está conversando aqui. Certo. Bom, eu me chamo Shadia Frache, tenho 51 anos, eu tenho como primeira formação economista, eu sou economista há 31 anos, e fiz medicina depois. Sou médica também, tenho residência médica em medicina de família e comunidade e sigo na medicina há 12 anos já. Como foi para a senhora, para você, receber esse convite para assumir a Secretaria Municipal de Saúde? Então, isso desde o processo da minha formação, eu sou uma apaixonada pelo SUS. Eu nunca tive nenhum empreendimento, nenhum consultório particular. Até da minha formação, eu sempre me voltei ao SUS. E dentro do SUS, você aprende políticas públicas, tanto de gestão, por conta até do curso, da especialização que eu escolhi, tanto de gestão pública em saúde, quanto de presenciar de perto, né? Eu sou médica, fui médica da ponta. Eu atendia nas UBSs, assim, desde a minha formação. Então, o problema que a gente vê lá na frente é o que a gente, onde está hoje, pode consertar, pode resolver. E sou preceptora das faculdades do último ano de internato, agora não mais por conta do cargo que eu estou ocupando, mas a minha frase para os meus alunos sempre foi que o SUS é o maior patrimônio da população brasileira. Sim. Eu tenho muito orgulho do SUS. É claro que precisam políticas públicas para que se melhore, para que chegue à ponta e ao nosso cidadão, à nossa população, não só a quantidade de atendimento, mas a qualidade do atendimento que chega até a nossa população. A minha luta é essa. Luiz. Secretária, como é que tem sido esses primeiros meses, né, à frente da Secretaria Municipal de Saúde? Logo no início do ano já veio a segunda onda de Covid-19. Como tem sido, né, lidar com esses desafios aqui na capital amazonense? Olha, na verdade, quando eu assumi a secretaria, a gente precisava administrar duas coisas, né? A secretaria, que nós recebemos com muito déficit de pessoal, e administrar uma pandemia que já vinha em curso há mais ou menos um ano, e que tudo mudou, é tudo muito novo. Então, administrar uma pandemia em curso, esperando uma vacina que é a esperança de todos, né, que é o desejo de todos, e com um déficit de pessoal muito grande, foi desafiador, né? Muito trabalho. Eu, logo que cheguei na secretaria, eu tinha 1.800 servidores afastados por doença. Eu tinha mais de 200 médicos afastados por doença, mais de 86 enfermeiros afastados. Então, a gente se vê ali para montar uma equipe e começar a trabalhar, porque não podia parar. Pandemia foi uma coisa nova, é uma situação sem precedentes, né? A gente já pegou isso e, graças a Deus, como eu falo sempre, a ciência venceu e a vacina chegou.
A senhora assumiu 2 semanas depois, veio crise de oxigênio. Sim. A prefeitura tinha reservas, parece que não sofreu tanto, acho que com exceção da maternidade. Exato. Onde nós precisamos realmente, de fato, de oxigênio, é na maternidade Moura Tapajós, e nós não tivemos o déficit, graças a Deus. Teve um controle muito grande e não é um local também de grande porte onde se necessite muito de oxigênio, né? Quase 400 mil pessoas vacinadas aqui na capital amazonense e um acompanhamento detalhado dos números, o vacinômetro, né, o portal da transparência ali que aparece tudo, assim, como é que foi feito esse serviço, esse planejamento para levar toda essa informação e levar o imunizante à população? Tá, logo no início, quando a vacina chegou, nós precisávamos colocar todos os dados num programa do Ministério da Saúde, que infelizmente, pela urgência da coisa, esse programa não funcionou. A Censa Manaus, ela desenvolveu um programa próprio. Os próprios servidores viraram noites e dias e fizemos um programa e um sistema próprio, que inclusive ele está reconhecido no Brasil todo. Nós temos artigos já científicos escritos para isso. Equipes de São Paulo, da OPAS, que são as organizações querendo copiar o nosso modelo. A visualização, o layout é muito fácil leitura, né? Isso. Hoje, o programa do ESUS já funciona, os dados são inseridos no DataSUS. Logo no início da vacinação, foi aberto um processo de sindicância. Todos os dias é publicada uma lista de todas as pessoas que recebem a vacina. Sabe o que me chama a atenção, secretária? A quantidade de pessoas da segunda dose. A gente está abaixo do que deveria, Estamos né? abaixo. Infelizmente. Olha, muito, pelo que nós temos pesquisado, muito se dá o fato de que a pessoa que toma a primeira dose acha que já está imunizado e, na verdade, não está, e acaba contraindo o vírus. Isso atrasa a segunda dose. Esse é um dos motivos, tá? Nós temos vacinado, em média, todos os dias, 8 mil pessoas, de 8 a 8.500 mil pessoas. Mas já chegamos a vacinar 15 mil em um dia. Então, é só mandar as doses que as nossas equipes de vacinação... Eu ia perguntar, o que difere o dia que vacinou 15 mil para a média de 8? O recebimento de doses, né? Ter o imunizante disponível. Ter o imunizante disponível. Nós temos 90, na verdade, hoje, mais de 90 equipes de vacinadores funcionando em vários postos da cidade. Nós fizemos um cronograma de organização muito dinâmico, avançamos nas comorbidades antes mesmo do Ministério da Saúde determinar, sempre em consenso com o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, e de acordo com o Ministério da Saúde. O apelo que eu queria deixar aqui é exatamente esse que você tocou. Nós temos aí mais de 91% de primeiras doses aplicadas. Só que eu tenho quase 60% só de segundas doses. Então, o apelo que eu gostaria de deixar aqui é que a pessoa que toma a primeira dose, ela não está imunizada. Ela precisa, depois de 28 dias, que é o caso da Coronavac, tomar a segunda dose e só depois de 15 dias da segunda dose é que pode conferir a imunidade. Nós temos 2 tipos de imunizante, a Coronavac, onde o fabricante me dá 28 dias para a segunda dose, e temos a AstraZeneca, que o fabricante me dá 84 dias para a segunda dose. Secretária, não posso deixar de parabenizar realmente a Prefeitura de Manaus pelo portal, né? A gente consegue ter uma visualização realmente do vacinômetro muito boa, mas eu queria saber da senhora como é que tem sido em Manaus, né, fazendo um outro acréscimo aqui, realmente tem acelerado muito na vacinação, a gente tem noticiado, né, as pessoas com comorbidades. Como é que vocês têm feito para evitar, por exemplo, o turismo na vacinação? Pessoas que possam morar em outras cidades, em outros estados, né, e que venham para Manaus para se vacinar?
Nós temos relatos disso mesmo. Olha, eu te confesso que é uma situação muito difícil, né? O cidadão brasileiro, ele te apresenta um documento onde ele tem validade nacional. Então, assim, é complicado, a não ser que se pedisse o quê? Um comprovante de residência, isso criaria... a gente já tem filas enormes, né? E o documento que ele apresenta é válido em território nacional, então é muito complicado eu barrar alguém. E eu mesma já presenciei gente vindo de São Paulo para cá para se vacinar. Mas como que a gente vai fazer para ver isso? É um cidadão brasileiro que tem comorbidade. Fica aí até uma sugestão para a gente ver como é que pode fazer esse controle. Sim, inicialmente falaram, o planejamento inicial era até de usar o título de eleitor, que o cidadão fosse votar na sua escola de votação. Isso era um plano inicial que não foi à frente. Né? Não foi à frente. Não foi à frente, até para evitar atos discriminatórios ou alguma coisa, algum constrangimento, alguma coisa. O fato é que o Brasil inteiro almeja, o mundo inteiro almeja por essa vacina e pela fabricação de mais doses, né? A gente precisa disso. Agora, no caso da segunda dose, e a gente tem tratado aqui do site do imuniza.manaus, lá no site informa para você a data de tomar a segunda dose. E também no cartão de vacina, quando você recebe ali no posto de vacinação. Está ocorrendo algumas discordâncias entre a data da segunda dose que está no cartão e a data que está no site Imuniza Manaus. Como é que a gente convive com isso? Tá. Então, a data limite é a data que está no teu cartão de vacina. O Imuniza Manaus, ele tenta, essa antecipação é de apenas, no máximo, 2, 3 dias. É justamente para evitar as aglomerações. E até de passar a data também, Até né? de passar a data. Geralmente são 2 a 3 dias antes, mas a data limite é a data que está no teu cartão de vacina, onde é colocado no momento da aplicação da primeira dose. Então, uma semana antes é bom dar uma olhada lá no site, né? Isso. Nada que prejudique o andamento da vacinação desse cidadão. Não tem grandes perdas, é até melhor até do que passar. Porém, quais são os casos que a gente tem? O paciente o cidadão que vai lá, toma a primeira dose e contrai Covid 15 dias depois, ele só vai poder tomar a segunda dose 30 dias após ele ter sido infectado. Então, isso tem atrasado. A gente deixa aqui também o aviso de que essa pessoa, por mais que tenha atrasado, não esteja na data do seu cartão ou no Imuniza, você pode se dirigir a um posto de vacinação, mostrar o teu cartão de vacina e você será vacinado. Secretária Chádia Frasch, secretária municipal de saúde aqui da capital amazonense, muito obrigado pela presença aqui na Entrevista Coletiva. Eu é que agradeço, fico à disposição de vocês. Muito obrigado. E a gente continua aqui na entrevista coletiva, a gente faz uma pausa de 2 minutos, daqui a pouco está de volta. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, agora para receber o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gesen Orellana. Muito obrigado por participar aqui do Entrevista Coletiva, por ter aceito o nosso convite aqui da Band, Gesen. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês no Entrevista Coletiva e espero atender às expectativas de toda a produção e da audiência. A gente sempre pede para que o nosso convidado se apresente, fale um pouco das suas credenciais. A gente vai falar aqui de pandemia, de possibilidade de uma terceira onda da Covid-19 aqui no Amazonas, Gesen. Fala um pouco aí da sua expertise. Bom, eu sou Gesen Orellana, epidemiologista da Fiocruz Amazônia. Trabalho com esse assunto há mais de 15 anos na Fiocruz e, recentemente, estou mergulhado na investigação de vários aspectos epidemiológicos da epidemia de Covid-19, em especial em Manaus e no estado do Amazonas. Gesen, de 0 a 100, quais as chances de o Amazonas enfrentar uma terceira onda da Covid-19?
Olha, de 0 a 100, as chances são praticamente de 99%, né? Quase certo que nós tenhamos uma terceira onda. Isso não chega a ser nenhuma derrota, digamos assim, sanitária, sem precedentes, né? O que nós precisamos saber é qual será a magnitude, qual será o tamanho da terceira onda, né? Nesse momento, nós estamos passando por um possível recrudescimento, por uma possível retomada da segunda onda. Portanto, a terceira onda, apesar de possível no médio prazo, ela parece distante, e quem está bem mais próximo parece ser, de fato, a retomada da segunda onda e não, efetivamente, a terceira onda, que ainda está um pouco fora do nosso horizonte. Como é que a gente pode definir melhor o que é um reforço dessa segunda onda e o que seria, então, esse terceiro episódio de uma grande infestação pelo coronavírus? Eu acho que o que a gente precisa, primeiro, é educar, né, a população de Manaus, do Amazonas e, principalmente, as autoridades sanitárias e as pessoas que gostam de comentar, muitas vezes, sem conhecimento técnico suficiente de epidemiologia, a evolução da epidemia em Manaus e no estado do Amazonas, né? Então, parece que as pessoas só conseguem imaginar uma segunda onda, uma terceira onda, com picos explosivos, né? Como nós vimos em abril de 2020 e como vimos agora, outro pico e até mais duro, né? Até mais complicado, de mortalidade em janeiro de 2021. Então, se você olha o comportamento da epidemia em outras regiões do planeta, em outros países que controlam melhor, que deixam a epidemia contida, digamos assim, em relação à transmissão comunitária, as ondas, elas geralmente são curtas, né? Você basicamente consegue observar o crescimento, a estabilização e a queda desses indicadores, graças aos indicadores de adoecimento, né? Infelizmente, Manaus e o estado do Amazonas foi mal acostumado a enfrentar a epidemia em níveis catastróficos, né? Como nós vimos, mais uma vez, em abril de 2020 e janeiro de 2021. Então, o que nós estamos vendo agora, e respondendo a tua pergunta, nesse momento nós estamos com a incidência, que é o indicador de casos novos de síndrome respiratória aguda grave, muito parecidos, né, com o indicador de incidência ou de casos novos que nós tivemos durante o primeiro pico de síndrome respiratória aguda grave em Manaus, no final de setembro, início de outubro de 2020. Portanto, nós, depois de termos experimentado uma queda rápida e esperada, inclusive devido à forte disseminação do novo coronavírus durante o mês de janeiro de 2021, principalmente, a partir de fevereiro, com as flexibilizações do final de fevereiro implementadas pelo governo do estado do Amazonas, nós tivemos uma desaceleração das curvas de incidência, da queda das curvas de incidência, e nas últimas 4 ou 3 semanas nós tivemos o que nós chamamos de estabilização em patamares altos. Então a curva ela vinha decaindo, desacelera, e agora ela entrou num patamar de estabilização, mas em níveis altos, né? Então, é esse momento de estabilização em níveis altos que pode, daqui em diante, permitir a retomada da segunda onda de Covid-19. E por que ainda a segunda onda de Covid-19 e não a terceira onda? Simplesmente porque nós não conseguimos reduzir os níveis de incidência de síndrome respiratória aguda grave ou de Covid-19 a patamares baixos o suficientes, como nós vimos lá em junho de 2020 em Manaus. Então, se você não consegue reduzir esses indicadores, significa que você ainda está preso na segunda onda e que o que nós temos visto nas últimas semanas, né, esse aumento do número de casos, de internações, inclusive, de síndrome respiratória aguda grave, né, é algo que indica, né, ou uma manutenção da estabilidade da incidência de síndrome respiratória aguda grave, ou uma queda, ou, espero que não, a retomada ou recrudescimento da segunda onda de Covid-19 em Manaus. Em palavras mais simples, seria mais ou menos como uma recaída, como se você estivesse fazendo um tratamento de uma doença como tuberculose, como malária, e de alguma forma você se sentisse bem em determinado estágio do tratamento
e abandonasse o tratamento simplesmente porque você acredita que está bem, mesmo com a contraindicação médica para fazer isso. É exatamente o que está acontecendo em Manaus nesse momento. Manaus acredita, o governo do estado do Amazonas, mais uma vez, erra, que Manaus está com a epidemia sob controle e, na verdade, nós podemos, nas próximas semanas, estar entrando na retomada da segunda onda. A gente aqui com tempo de cheia pode chamar também de repiquete, né, Gésen? Luiz. Nesse período de estabilização que a gente tem visto realmente dos casos de Covid aqui no Amazonas, tem também tido as flexibilizações no comércio, diversos setores que aos pouquinhos, né, têm sido flexibilizados. Você acha que nesse período, né, entre a estabilização e essas flexibilizações, quanto tempo mais ou menos, em quantas semanas a gente pode vir a ter um aumento nos casos? Olha, a primeira coisa que nós precisamos nesse momento é aguardar. A gente teve um problema de conexão com o Gésen Orellana, que é epidemiologista da Fiocruz Amazônia. Já retomamos o contato? Vamos ouvir o Gésen? Oi, Gésen, cortou a ligação. Sim. Você falava que é preciso observar. Posso começar de novo? Sim, por favor. Vamos lá, então. Então, eu acho que o que nós temos que ver neste momento é lembrar de um detalhe importante, né? Como eu disse agora há pouco, nós tivemos um pico muito agudo da incidência lá em janeiro. Esse pico veio caindo rapidamente nas primeiras semanas de fevereiro, mas a partir do dia 22 de fevereiro, com o início das flexibilizações do governo do estado do Amazonas, nós tivemos o que nós chamamos de desaceleração da queda. Então, aquela queda que era íngreme, ela começa a se inclinar e agora nós estamos numa fase que essa inclinação ela não existe mais, ela está numa estabilização. Mas, para confirmarmos a estabilização, para que nós tenhamos uma segurança do ponto de vista técnico, né, de que nós de fato estamos no período de estabilização, nós precisamos que esse período prolongue por pelo menos 3 semanas, se não nos cair naquilo que nós chamamos, inclusive, na linguagem hidrológica, e alguns epidemiologistas também usam o termo de repiquete. O que é repiquete? É aquela oscilação, é uma queda seguida de uma queda. Então, para que nós não entremos essa possibilidade de repiquete, o que também é ruim, né, nós precisamos mais umas 2 ou 3 semanas para que nós possamos confirmar primeiro a estabilização em níveis altos da incidência e depois mais umas 3 ou 4 semanas de aumento para que aí sim nós possamos falar em retomada, em recrudescimento da segunda onda. Então, respondendo a tua pergunta, em mais ou menos 4 ou 6 semanas nós poderemos garantir, né, que Manaus e eventualmente o Amazonas se encontram definitivamente na retomada ou no recrudescimento da segunda onda. O nosso tempo está chegando ao fim, Gésen, mas eu gostaria que você falasse se nesses casos de segunda dose da vacina que não estão sendo aplicadas, a gente pode, de repente, de alguma forma, fortalecer o vírus que está circulando aqui, ou quem sabe a criação, o surgimento, né, de uma nova cepa que pode trazer complicações para a gente no caso de uma terceira onda? Olha, essa questão da vacinação é algo importantíssimo, mas que muitas vezes tem supervalorizado por muitos atores políticos. Eu acabei de assistir a entrevista também da secretária municipal de saúde, Shadia Frache, né, que está fazendo um trabalho muito bom, diga-se de passagem, na condução da vacinação no município de Manaus. É muito bom saber disso, principalmente depois das frases infelizes, né, que ela soltou no início do ano, recomendando o tratamento precoce, né? Então, dentro desse contexto, você tem que lembrar que essa vacinação que está sendo feita pelo município de Manaus e pelos milhares de municípios do Brasil é uma vacinação que acontece num ritmo muito lento, de uma fração muito pequena da população e que muitas pessoas estão se considerando imunizadas apenas com a primeira dose. E nós sabemos que o poder máximo de proteção dessas vacinas acontece aproximadamente 15 ou 20 dias depois da segunda dose, e lembrando que é uma proteção garantida pura e simplesmente para casos graves e casos de morte. O que significa isso na prática? Mesmo tomando a segunda dose, mesmo passando 15 ou 20 dias depois da segunda dose, você
não pode acreditar que está imune a adoecer por Covid-19, principalmente de casos leves, que nós sabemos que essas vacinas não protegem tão bem como protegem casos graves e casos de óbito, por exemplo, e um alerta perigoso. Muitas pessoas que estão vacinadas com a segunda dose, inclusive, podem se infectar com o coronavírus, ficarem assintomáticas e transmitirem o novo coronavírus, mesmo sem apresentarem sintomas e sem terem preocupação alguma com o vírus. Então, é muito importante que mesmo as pessoas vacinadas, elas retomem os cuidados, mantenham as precauções de uso de máscaras, manutenção do distanciamento físico e higienização das mãos com álcool gel ou sabão e outros produtos que estejam capazes de limpar as mãos. Geazi Orellana, muito obrigado pelas informações, pelas orientações aqui na entrevista coletiva. Nosso tempo está chegando ao fim. Agradecer também rapidamente ao Luiz Henrique Almeida pela presença mais uma vez aqui no programa. Agradecer a você também, Geazi, por se prestar a responder as nossas perguntas aqui na entrevista coletiva. Bom, eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Eu me sinto honrado aí pela oportunidade e espero ter ajudado no que for possível aí. Um abraço. Um abraço para você, abraço a todos. No próximo domingo a gente está de volta aqui no Entrevista Coletiva. Eu aguardo você.